Graças a Deus. Eu perguntei ao pastor quanto tempo eu tenho. Ele falou assim, não, pode ficar à vontade, os irmãos aqui estão acostumados. Ele não tem noção do que ele acabou de falar, queridos. Alguém aqui está em jejum? Isso me faz lembrar de um pastor. Nessas nossas andanças a gente conhece um monte de gente. Eu conheci um pastor peruano. E aonde ele ia pregar, ele dizia assim, pastor, quanto tempo eu tenho? Aí o pastor falava para ele, 40 minutos, 50 minutos, fique à vontade, pode pregar. E aí ele pregava 1 hora e meia, ele sempre extrapolava e falava. E aí todo lugar que ele ia, ele fazia a mesma pergunta. Um dia ele foi numa igreja, e um pastor velhinho, né, já conhecendo a história dele, ele foi e falou assim, pastor, quanto tempo eu tenho? O pastor falou assim, fique à vontade, pregue quanto tempo você quiser. Só vou te pedir um favor, por gentileza, quando você terminar de pregar, não se esqueça de apagar as luzes e fechar a porta. Mas eu não vou fazer isso, não vou apagar as luzes aqui, vou deixar para os irmãos responsáveis por isso. Mas eu estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Estou aqui com meu primo, e a gente serve ao Senhor juntos, amamos o Senhor já de muitos anos, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da sua família. E infelizmente a minha esposa não pôde estar, porque hoje nós temos um evento para toda a liderança da igreja, e ela ficou ministrando para a liderança e eu vim para cá. Bem, eu queria, antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de apresentar a minha família, né? Eu queria apresentar a minha família. Pode colocar o PowerPoint, por favor? Eu queria apresentar a minha família para vocês conhecerem essa família. O mais feio sou eu, né? Aqui está a minha esposa, a pastora Tânia Molinari, né? E eu estou aqui. Nós pastoreamos uma igreja no maior bairro plano da América Latina, chamado Jardim Catarina. É só vocês irem nas páginas criminalísticas que vocês vão conhecer Jardim Catarina, né? Pode ir lá que vocês vão conhecer. Nós estamos no maior bairro plano da América Latina. Bem, fomos para o campo missionário, ainda muito jovens, mas já com 2 filhos. O nosso primeiro filho que esteve conosco é o pastor Tom Molinari, né? Aqui sua esposa, a Natália, e seus 2 filhinhos, o Benjamin e o João, né? Pastor Tom Molinari, ele é ministro de adoração e também ensina e prega em todo esse Brasil, ministrando a palavra de Deus, e especificamente na área de adoração. É a área dele, né? Estudou com o Marcos Witt, teve a oportunidade de ir para a escola do Instituto Cancion do Marcos Witt, e infelizmente fechou, não existe mais as escolas, mas quando existiu ele aproveitou essa grande oportunidade. O pastor Tom, quando foi para o campo missionário comigo, com a minha esposa, ele tinha 2 aninhos de idade. Nós fomos para a Colômbia, pregamos o evangelho na Colômbia, lá naquela época de Pablo Escobar, guerrilha. Colômbia vivia numa guerra civil louca, explosões para tudo quanto é lado. Aquilo que vocês viram lá na Netflix, do Narcos, eu vi assim, ó, a olho nu. Eu conheci bem de perto. Morei em Medellín, fui vizinho do Escobar. Quando mataram Pablo Escobar, mataram 3 quarteirões da nossa casa. Então a gente conhece muito bem as histórias de Pablo Escobar, a gente conhece muito bem as histórias da guerrilha, da Farc. Eu, pessoalmente, eu quase fui pego pela Farc quando eu estava na selva colombiana pregando o evangelho. E vivi esse tempo. Depois eu voltei e fundei um ministério chamado Igreja Redil, chamado Casa de Ovelha, né? Redil significa casas de ovelha, ou curral de ovelhas. E ele foi para lá com 2 anos de idade. Esse é o Glauber, que é o filho do meio. Esse aqui a gente chama ele de playboy, né? Ele é o filho playboy da família. Essa é a esposa dele, a Hannah, serve ao Senhor em São Paulo, são empresários e servem ao Senhor. Ele foi para o campo missionário conosco, ele tinha 45 dias de nascido, quando ele foi para lá, né? E nós temos o nosso filho tipo exportação, né? Temos o nosso filho tipo exportação, Andrei Santiago. O Andrei Santiago nasceu na Colômbia,
Ele nasceu na Colômbia e hoje ele é missionário na Tailândia. Lá na fronteira com Mianmar, onde está essa guerra civil que estourou agora, ele está bem lá na fronteira. Né? E ele ama trabalhar aonde ele está trabalhando, ele é um pregador do Evangelho, conheceu. Agora, olha que coisa maluca. Isso só Deus faz, queridos. Um colombiano, disfarçado de brasileiro, casado com uma japonesa, que se encontraram no sertão do Ceará. E agora estão lá na Tailândia, na fronteira de Mianmar. Eu falei assim, só eles mesmo, né? Isso é missões. E eles estão lá pregando o Evangelho. Depois vocês procurem no Instagram, o Instagram dele é Na Missão. Bota lá, Na Missão, é o Instagram deles e vocês vão conhecê-lo. Vai conhecer um pouco do trabalho que eles estão desenvolvendo lá na Tailândia. O Andrés, ele não era para ter nascido, na realidade. Porque a minha esposa, quando estava grávida, ela teve toxoplasmose. E quando ela teve toxoplasmose, a doutora que começou a cuidar da minha esposa, disse assim, olha, eu vou logo avisando para vocês, vou ser bem claro com vocês em tudo. Aqui, só um milagre para essa criança nascer viva. E ela era crente, então eu nunca vi um pré-natal tão espiritual quanto o da minha esposa. Porque todo mês, quando nós íamos lá na médica, né, ela colocava a minha esposa lá na maca, a única coisa que ela fazia era colocar a mão na barriga da minha esposa e orar. Aí você pode se vestir e vai embora, mês que vem você volta de novo. Era assim. E aí, quanto mais a minha esposa tomava os remédios que a doutora passava, mais a infecção subia. Mais a infecção subia. Até que um dia a doutora falou assim, vamos marcar, vamos tirar o bebê, já está com 7 meses para 8, vamos tirar. E aí, marcamos a cirurgia, tudo certinho. Um belo dia, nós estávamos na igreja em Bogotá, nós pastoreávamos em Bogotá esta época, estávamos lá na igreja, e de repente a minha esposa começa a sentir as contrações. E de repente a bolsa estoura, e ela falou assim, mas como assim? Eu falei assim, foi o que aconteceu. E aí corremos para a clínica, corremos para o hospital, e ele nasceu, e nasceu perfeito, perfeito, perfeito. Né? É meio doido, porque é tricolor, fazer o quê, né? Mas é coisa que acontece na vida, são acidentes da vida, né? E aí, ele desde criança, ele sempre falou para mim, pai, eu vou ser missionário. Eu falei assim, que nada, André, você vai ser missionário nada, né? Não come quase nada, vai ser missionário? Missionário tem que comer de tudo. E ele disse, não, eu vou ser missionário. E quando ele terminou o 2º grau, ele fez um curso de fotografia, porque ele ama fotografia, melhor dizendo, ele fez 2 cursos de fotografia, e quando ele terminou os cursos, ele falou assim, agora eu vou para o campo. E aí ele foi para o Paraná, e ele fez o curso da Jocum. Ele fez o curso da Jocum, e aí foi para o Paraná, ficou no Paraná um tempo, estudando. Depois ele foi para os Ribeirinhos, no Amazonas, ficou 6 meses pregando o Evangelho nos Ribeirinhos, voltou para casa. Depois ele foi para a África do Sul, trabalhar com crianças órfãs e aidéticas. Ficou 1 ano e 1 mês lá na África do Sul, pregando o Evangelho para estas crianças. Voltou, conheceu a Japa, Cássia Curuhani. Um nome desse já dá medo, né? Cássia Curuhani, é uma baixinha retada. Eu falo para ela, você não tinha que ser japonesa, você tinha que ser nordestina, porque é uma baixinha retada. E se conheceram, casaram, e sem um tostão no bolso, no dia do casamento, eles falaram assim, pai, vou despedir de vocês, porque daqui nós vamos para Tailândia. Aí eu falei para ele assim, na hora do casamento, antes porque foi num sítio, então a gente estava trocando de roupa, e eu falei assim, mas como é que você vai para Tailândia, rapaz, sem dinheiro, você está devendo? Ele falou assim, pai, eu vou para Tailândia, nós vamos passar a lua de mel aqui em São Paulo mesmo, e daqui nós já vamos comprar passagem para Tailândia. Eu falei assim, você é doido, rapaz. Aí ele falou assim, pai, eu não estou te entendendo, não foi o senhor que nos ensinou sobre fé? Então pronto, nós vamos para Tailândia. Eu falei assim, amém.
E aí passou, eu fiz o casamento dele, né? E a festa e tudo, e de repente, ele me chama lá no quarto. Já estava já no final da festa, ele me chama no quarto. E diz assim: pai, quanto o senhor imagina que deu no dinheiro da gravata? Aí eu falei: não passou de R$1.000, meu filho. Ele falou assim: coloca um pouquinho mais aí, pai. Aí eu falei assim: então tá bom. Deu uns 5.000. Aí, não, pai, coloca mais. Aí eu falei: não, você está de brincadeira. Ele falou assim: coloca mais um pouquinho aí, pai. Eu falei assim: tá, 5.500. Eu falei assim: não, o senhor está sem fé. Aí ele foi e abriu uma caixinha. Aí ele falou assim: aqui, pai, o valor 13.800. Ele falou: você não disse para o senhor que eu ia para a Tailândia? Pegou o dinheiro que era para ir para a lua de mel, foi embora para a Tailândia, já está lá 2 anos, agora esse ano vai fazer 3 anos que ele está na Tailândia, está lá feliz, pregando o evangelho. Ele estava em Bangkok, não muito satisfeito por estar em Bangkok, comendo grilo, né, que esses dias ele me mandou, um tempo desse atrás ele me mandou um vídeo, comendo grilo. Eu pensei: quem não comia algumas comidas daqui, né? Às vezes a gente falava para ele comer macarrão. Ele: eu não gosto de macarrão, né? Vamos comer, eu não gosto disso. Tá comendo grilo, hein? Aí ele botou rindo para mim. Aí, ó. E lá come sapo também, rã. Se você sentiu o chamado de Deus para ir para a Tailândia, o Andrei Santiago está lá, né? E aí ele está lá e não muito satisfeito. Ele saiu de Bangkok, foi para a fronteira com Mianmar, e eles estão lá pregando o evangelho naquele lugar com povos não alcançados, e eles estão alcançando esses povos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Bem, nós temos esses 3 filhos, e os nossos filhos, 2 deles são totalmente dependentes do ministério, trabalham no ministério, e o do meio não quis viver do ministério. Então nós falamos para ele o seguinte: já que você não quer viver do ministério, então você vai ser um empresário para sustentar a gente. Então ele é um empresário da família e que sustenta os outros que dependem do ministério. A gente brinca, é uma brincadeira nossa que a gente tem lá na família. Então essa é a nossa família, né? Uma família abençoada, graças a Deus. Esteja orando por nós, esteja orando pela nossa família, que nós estamos totalmente envolvidos na obra do Senhor e pregando o evangelho, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua vocação, mas todos nós pregando o evangelho. O meu filho do meio, que é o Glauber, ele trabalha lá em São Paulo, e a esposa dele é filha também de pastor, e eles 2 servem numa igreja lá em São Paulo, estão lá adorando ao Senhor lá em São Paulo. Amém? Bem, vocês devem ter recebido também esse folhetinho é da missão Kairos. A missão que eu trabalho é uma missão que já está desde 86, ela é uma missão brasileira, tá? Ela é de São Paulo, e nós já estamos em 13 países do mundo enviando missionários. A gente prega nas igrejas e fazemos parcerias com igrejas para enviar obreiros para outras partes do mundo. E nós estamos em 13 países do mundo, temos aproximadamente 160 missionários espalhados por todos esses 13 países, levando a preciosa semente. Nós focamos muito a trabalhar com pobres. Trabalhamos muito na África do Sul, na África, em Guiné-Bissau, Senegal, pregando o evangelho nesses lugares. E nós temos uma estratégia, e a nossa estratégia chega num povoado, constrói uma escola, começa com uma escola, e dessa escola nós fundamos uma igreja. Nisso, só em Guiné-Bissau nós já temos 7 escolas. Escolas de 1º e 2º grau, porque o índice de analfabetismo em Guiné-Bissau é muito alto, é de quase 80%. Então a ideia é instruir as crianças, ensinar as crianças e aproveitar e pregar o evangelho, e com isso nós estamos pregando o evangelho. Estamos precisando de professores. Então, se você tem um chamado e é um professor, as portas estão abertas para você.
Só conversar com o seu pastor, depois entre em contato conosco e nós vamos te treinar. Você vai passar 5 meses em São Paulo sendo treinado numa chácara. Depois você vai para o campo missionário levar a preciosa semente. Então está aí, isso aqui é para você desfrutar, ler, conhecer um pouco mais sobre a nossa missão. Eu trouxe aqui hoje um livro de um amigo meu missionário chamado Lázaro Silva. O missionário Lázaro Silva é da missão Jocum, ele não é da missão Kairos, ele é da missão Jocum, mas é um amigo de muitos anos. Pastor Lázaro já trabalhou em 19 países nesse mundo, pregando o evangelho. Ele e a esposa dele, Fernanda. Eles têm 4 filhos e cada filho de um país. Cada filho de um país. Tem um que é egípcio, o outro é marroquino, o outro é de um país da Europa, que eu não lembro agora, na Inglaterra, porque ele foi para a Inglaterra para fazer curso de técnico de futebol na UEFA, e lá aproveitou e engravidou a Fernanda e teve mais um filho, e o outro é brasileiro, é o tupiniquim da família, né? E aí eles trabalharam por muitos lugares, porque ele usa a estratégia de futebol para pregar o evangelho em alguns países. E lá, de repente, depois desses 19 países pregando o evangelho, a esposa dele disse assim: vamos voltar para o Brasil, estou com vontade de ver minha família. Minha família já está há muitos anos, a gente está muito longe da nossa família já há muitos anos, eu queria passar uns dias com a minha família. E nisso eles estavam aqui no Brasil já, tá? Eles estavam aqui em Parada de Lucas, lá dentro da favela, fazendo um trabalho lá incrível com a Jocum. E nisso eles foram para Pernambuco, porque ela é pernambucana, foram para Pernambuco para estarem lá com eles um tempo, com a família dela um tempo, e estavam lá se confraternizando, passando férias, passeando. Um belo dia ela sentiu uma dor na cabeça muito, mas muito forte, uma dor que ela sentiu, e aí correram com ela, levaram ela para o hospital. Quando ela chegou no hospital, era câncer. E o câncer, e ela veio lutando, e ele lutando com ela, com esse câncer, lutando, conseguiram então ir para os Estados Unidos para tentar ela continuar o tratamento nos Estados Unidos. Ele ficou do lado dela o tempo todo, até que um belo dia, Papai do Céu achou melhor levá-la, e ela estava sentada no colo dele, ele com ela acariciando por causa das dores, e ali ela deu o último suspiro, e por isso que o nome desse livro chama-se O Último Suspiro. E depois disso, ele teve que ficar criando os 4 filhos sozinho. Já faz 3 anos, está indo para 4 anos que ela partiu, e ele firme ali, como um pai, como um servo de Deus, criando. Esses dias ele me ligou, e aí ele estava falando comigo que a filhinha dele mais nova, né, de 10 anos, acordou, foi lá no quarto dele e falou assim: pai, me dá uma mãe, que eu estou com saudade de uma mãe. E aquilo mexeu com ele, e aí eu falei assim: filhinho, começa a orar a Deus para te dar uma varoa, que eu acho que já está na hora. E aí ele está nesse processo, orando ao Senhor, pedindo a Deus alguém que tenha a mesma visão, o mesmo chamado para estar no ministério com ele, e se Deus assim permitir, com certeza Deus vai dar alguém para ele. Então esse livro eu trouxe para vender, não ganho nada com isso, todo o dinheiro é voltado, é revertido para o ministério dele. O custo do livro é R$40, lá atrás depois você pode comprar, tem maquininha de cartão, a gente aceita débito, crédito, você pode comprar e você vai estar abençoando o ministério do Lázaro Silva. E não só isso, você também vai estar sendo edificado com a leitura desse livro. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração sobre o que ele escreve aí. Amém? Bem, eu ainda tenho um tempinho. Eu quero ministrar a palavra do Senhor hoje para vocês. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta aos Coríntios. Segura aí o vídeo, que a gente já vai passar o vídeo já, tá? Primeira carta aos Coríntios.
capítulo 15. Versículo 19. Diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos, ou os mais dignos de compaixão. Vou repetir. Se é somente esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Deixa sua Bíblia aberta aí, eu queria passar um vídeo. Por favor, o primeiro vídeo, após esse slide, passa para mim. Eu não sei se daqui dá para passar, mas eu acho que é só dar um ok aí e dá para passar. Esse é um vídeo falando sobre a missão Kairos. Tem som. Eu pensei que isso acontecia só na minha igreja. Aê! Se você, como cristão, tudo que você faz não se transforma em almas, você não fez nada. A Missão Kairos tem uma história. É uma agência brasileira. É uma agência que tomou uma proporções mundiais, né, de várias nações, está sendo treinado aqui no Brasil, e o Brasil é uma plataforma para enviar missionário para as outras nações. Eu trabalhei 6 anos no Peru, 3 anos no México, 1 ano na Guatemala, e 18 anos no Senegal. Então eu hoje estou aqui no centro de treinamento, nesse lugar lindo, porque eu vim com o propósito de formar pessoas para ir África, América Latina, Europa e Ásia. Vá a um treinamento, prepare-se, estude, porque isso complementa o que o Senhor te chamou a fazer. Para la iglesia, hoy en Venezuela no es posible hacer un envío al campo transcultural, pero la agencia Kairos sabe que la crisis no puede detener la misión y nosotros acreditamos en Dios, visitamos las iglesias, muchas iglesias abrazaron el proyecto y estamos yendo al campo misionero para la gloria de Dios. Deus tem nos unido com um só propósito: anunciar Cristo aonde Ele não foi anunciado. Esse é o nosso desafio para terminar a tarefa. Você está convidado a nos ajudar sendo parte dessa missão. Nosso propósito é sempre pregar o Evangelho ou plantar igrejas em povos realmente não alcançados, que realmente precisem da pregação do Evangelho. Eu vou rapidamente passar um outro vídeo e logo depois eu continuo a ministração. Pode passar o próximo vídeo, por favor. Para a gente ganhar tempo. Preste atenção nesse vídeo, que esse vídeo vai mexer com você, eu tenho certeza. Toda vez que passa comigo, mexe comigo. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão.
É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Obrigado. É uma pergunta que eu quero que você vá para casa pensando nela. O que eu posso fazer para mudar essa situação mundial? Sinceramente, a minha oração é que hoje à noite você não durma. Não durma pensando nisso.
Você sabe o que é? Para cada 1.800 pessoas dentro de uma igreja, um missionário sai para o campo? A defasagem é muito grande. Muito grande. 3% do nosso dinheiro vai para o campo missionário, especificamente para povos não alcançados. Na realidade, a maioria já vai para lugares onde já tem gente pregando o evangelho. Já tem gente que já está cansado de ouvir o evangelho. E aí a grande pergunta é, o que eu e você estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo para mudar essa situação? Porque essa situação só vai ser mudada por mim e por você. Não pense que os anjos vão descer aqui e que o evangelho vai ser pregado. Não, não, não. O evangelho vai ser pregado sim, mas por mim e por você. É a nossa tarefa, não tem como fugirmos disso. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês aqui, que eu falo na minha igreja e falo para onde eu vou. Deus não me chamou para ficar sentado nessa cadeira aí, confortável, ar-condicionado. Deus não me chamou e não te chamou para isso. Ele te deu uma tarefa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando a gente fala ide por todo mundo, nós pensamos no seguinte: ah, mas eu não sei. Ah, não, isso para ir lá? Não, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece alguém que não é crente? Quantos aqui conhecem alguém no seu rol de amizade, no seu rol de trabalho, no seu rol de estudo, dos seus colegas que não é crente? Quantos aqui conhecem? Todo mundo conhece pelo menos um. Ele pertence a esse mundo que Jesus está dizendo: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. E às vezes nós não pregamos. Atos dos Apóstolos, capítulo, eu mudei aqui, tá, gente? Eu mudei o script. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Alguém sabe me dizer que está escrito? Mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu gosto de uma tradução, que tem uma tradução no espanhol, que diz, até o último da terra. Ou seja, aonde estiver uma pessoa, no rincão desse mundo, o evangelho precisa chegar lá. E o mais interessante, que a expressão no grego, tanto em, é simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo que. Ao mesmo tempo que esta igreja Batista Central, ou Igreja Central, estar aqui na Pavuna pregando o evangelho, ao mesmo tempo ela tem que estar na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, pregando o evangelho, expandindo o reino, levando a palavra do Senhor. Quantas pessoas tem dentro dessa igreja? Será que 1, 2 não podem ir? Levar a preciosa palavra? Porque as pessoas estão morrendo. Nós estamos loucos. No Brasil, nós brasileiros estamos loucos por causa dessa pandemia. E vendo, o pastor acabou de anunciar, nosso irmão partiu. Queridos, faz 1 mês atrás, eu saí de uma capela, fiz um funeral, levei, enterrei, voltei, entrei na outra capela, porque já tinha outro para eu fazer o funeral. No mesmo dia. Estão morrendo muitas pessoas, mas nós estamos presos a isso. Mas deixa eu te dizer,
quantas pessoas estão morrendo lá fora, precisando de Jesus, e não tem ninguém para pregar o evangelho. Meu filho estava falando comigo que eles estão orando ao Senhor para entrar dentro da mata de Mianmar, porque eles descobriram um povoado com 200 pessoas que são fugidos da guerra, estão lá. Nunca ouviram falar de Jesus e eles querem entrar lá para pregar o evangelho para esse povo. Mas infelizmente entrou a pandemia e eles estão segurando porque não pode passar. Mas quantas pessoas nós conhecemos aqui? Já que nós estamos aqui, então deixa eu falar um pouco sobre isso. Quantas pessoas você conhece que precisa ouvir de Jesus? Eu fui morar numa casa, no nada. O Júnior e a minha tia que está ali foram lá. No nada. Eu ficava me perguntando, Senhor, o que eu vim fazer nessa casa? O que eu vim fazer nesse lugar? E aí tinha lá, na rua, umas famílias. Ou melhor, uma família com 5 ou 6 casas mais. A minha era a 6ª. E aí, eu fiquei orando, falando assim, Deus, o que está acontecendo? E aí eu botei meus filhos, ainda estavam todos dentro de casa. Eu falei assim, não, todos os dias nós vamos orar juntos. Então eu esperava os meus filhos chegarem da escola à noite, que alguns estudavam à noite, né? Chegavam, às vezes a gente estava na igreja, chegavam, todo mundo, a gente orava juntos. Orava junto. Quando o Tom foi para São Paulo estudar, ficou o Glauber, o Andrés, eu e minha esposa orando juntos. Orando para Deus falar o que ele queria naquele lugar. Porque para me levar para aquele lugar, ele estava querendo alguma coisa. Um belo dia eu tive que ir a São Paulo, bate e volta, resolver um problema do meu filho, do Tom, lá da escola, que precisava acertar umas coisas lá. Eu fui para acertar, deixar tudo ok do semestre, tudo bonitinho, e fui. Fui lá, fiz um bate e volta, saí 4 horas da manhã, preste atenção, saí 4 horas da manhã, fui a São Paulo, resolvi tudo que tinha que resolver, fiquei um tempo com meu filho, voltei no mesmo dia, cheguei em casa, era mais ou menos 00:30, 1h da manhã. Dirigindo sozinho, fui e voltei dirigindo. Eu estava exausto. Quando eu cheguei, eu falei para minha esposa assim, eu só quero uma coisa, banho e cama, quero apagar, quero dormir, que eu estou exausto. Mas quando eu cheguei, só parando aí um minutinho, quando eu cheguei nesse lugar, vocês terem uma noção, nem água encanada tinha que ser água de poço. E aí, tinha um poço que era coletivo. Eu fui pedir água, eu falei assim, eu estou construindo a casa aqui, vocês podem me emprestar água? Eu disse, não, aqui ninguém empresta não, aqui a gente vende. Porque supostamente eu era o rico dali. Porque eu comprei uma casa um pouco maior, estava reformando e tal. E aí, eu falei assim, tá bom, já que vocês não querem emprestar, quanto é? X. Aí eu tive que pagar, arrumei dinheiro, tive que pagar. Paguei, aí eles botaram água para mim. Botaram água e comecei a fazer a reforma que tinha que ser feita na casa, aquela coisa toda. E eles nos olhavam sempre meio de lado, né? Aí o pastor riquinho, isso aí é o pastor riquinho. Vai lá para casa que você vai me conhecer, você vai ver que eu não sou esse pastor riquinho. Mas tudo bem. Eles não sabem o Deus que a gente vive, que a gente serve, que a gente ama, e é o Deus que nos abençoa. Aí um belo dia, eu tô lá, e aí voltei de São Paulo, estava indo para o banheiro tomar banho, e aí batem no meu portão, Pastor Manuel! E eu olhei e falei assim, meu Deus, uma hora dessa, quem é? E aí eu cheguei no portão para ver, era o vizinho. E o vizinho falou assim, Pastor Manuel, pelo amor de Deus, salva minha mãe está morrendo, salva minha mãe. Eu falei assim, agora, já tirei o carro, eu tinha acabado de chegar de São Paulo, já tirei o carro da garagem, já coloquei a mulher dentro do carro e falei assim, para onde nós vamos? Eu achei que era um hospital por ali, perto de São Gonçalo. Não, é pro Inca, lá na Cruz Vermelha, perdão, o hospital ali de câncer que tem ali atrás da rodoviária Novo Rio. Eu falei assim, Jesus,
vai eu viajar de novo praticamente. Volta eu e vim para o Rio, fiquei do lado deles o tempo todo. A mulher foi medicada porque ela tinha um câncer, eu não sabia. Ela foi medicada, aquela coisa toda, tá? E aí voltamos para casa com a mulher. Fiquei lá com eles o tempo todo. Saí de lá, era 6 horas da manhã. Morto, exausto. E aí ele chegou para mim, quando eu entrei, chegou para mim e falou assim, quanto é? Aí eu falei assim, agora é minha vez, né? Eu não esqueci lá atrás, não. Isso, na realidade, o Manuel aqui dentro falando. Agora vai se vingar. Aproveita agora, é sua vez. Aí eu olhei para ele, aí o Espírito Santo aqui, né? Falou assim, não é assim, Manuel. Aí eu olhei para ele e falei assim, quanto? Quanto o quê? Você gastou seu combustível, pagou o pedágio, ficou conosco lá. Você tem que receber. Eu falei assim, não, filho. Você não está entendendo. Vizinho, que é vizinho, não cobra nada do outro. Entendeu? E aí ele tomou um susto. Eu falei assim, sua mãe está bem? Está bem. Você está bem? Estou bem. Então vai para casa descansar, que eu também vou para a minha descansar. Amanhã nos falamos. Quer dizer, amanhã não, né? Aquele dia nos falamos. Fui para casa descansar e ele ficou pensando aquilo. Ele ficou remoendo. Para finalizar a história. Para finalizar essa história. Hoje, eles congregam conosco lá na igreja. Batizei ele, a esposa e o filho. Nós precisamos ser luz para esse mundo. Nós precisamos mostrar a eternidade para esse mundo. Esse mundo está esperando só aqui. Esse mundo lá fora, e diga-se de passagem, muitos de nós aqui dentro, estamos esperando só daqui. Mas Paulo diz que quem espera daqui é um dos mais miseráveis de todos os homens. Os nossos olhos têm que estar fitos na eternidade. Nós não podemos esperar nada desse mundo, porque nesse mundo não tem nada para mim e para você. Eu quero ler para você uma frase que mexeu comigo. Do grande pregador e do grande missionário Jonathan Edwards, século XVIII. Ele escreve uma coisa, ele faz uma oração, que essa oração me deixou uma noite sem dormir, quando eu li. A oração dele foi curta. Ele disse assim, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Traduzindo, ele quis dizer, Deus, eu não quero ver nada disso aqui. Eu não quero enxergar esse mundo e ver as coisas desse mundo, porque isso vai me atrair. O que eu quero é estar com os meus olhos fitos na eternidade, porque é para lá que eu vou. Agora pare para pensar um pouco, porque hoje nós estamos falando de missões. Agora imagine quantas pessoas nesse mundo vocês viram ali. Quantos bilhões de pessoas não sabem disso que eu e você sabemos? E que não sabe o que fazer dessa vida. Sabe aquele seu vizinho que você diz, você é um endemoniado. Só Jesus na vida dele, fica com esses funk maluco aí. Ei, é ele. É ele que Jesus quer. É ele. É esse
que Jesus quer? É o maluco, é o doido, é o atribulado, é o endemoniado. É esse. Olha para a Bíblia, gente. Veja quantas pessoas foram tocadas pelo Senhor. E que você diz assim, esse eu não quero. Quem é que queria Paulo em cima do púlpito, gente? Antes de se converter? Quem? Mas o Senhor falou para Ananias, ó, vai lá, tá? Vai lá, ora por ele, porque é um vaso escolhido. Você já parou para pensar que o seu vizinho, que você ainda não pregou o evangelho para ele, é um vaso escolhido e você ainda não fez o seu papel que deveria fazer? Olha para essa cadeira vazia que está aí do seu lado. Olha, por favor. Olhou? É do seu vizinho. É do seu colega. É do seu patrão. É do seu irmão. É do seu parente. É aquele colega lá da escola, da faculdade. Essa vaga é dele. Ó Deus, grave os meus olhos na eternidade. Quando os nossos olhos estão gravados na eternidade, o meu coração, ele tem que estar totalmente em Jesus. Porque eu não consigo colocar o meu coração, o centro da minha vida, em outro lugar, se não for em Jesus. E foi por isso que o Espírito Santo veio, quando Jesus foi, Jesus falou para nós, ei, olha só, eu estou indo, eu vou para o Pai, mas não se preocupe, virá outro, o Consolador. Ou seja, Jesus está dizendo, ó, vem outro, da mesma essência. Não é uma pessoa igual, não, não. É da mesma essência. Pensa, vive, faz, tudo como eu faço. Jesus falando. E esse Espírito, esse Consolador, que está do meu lado e do seu lado sempre, ele sempre está dizendo para você, olha para Jesus. Seu coração está em Jesus. Quando o meu coração começa a voltar para outras coisas desse mundo, o Espírito Santo fala, ei, não. Seu coração tem que estar em Jesus. Porque seus olhos estão na eternidade. Se seus olhos estão na eternidade, o seu coração tem que estar em Jesus. Então, o Filho sempre apontou para o Pai. Mas o Espírito Santo, que nos consola, que está do nosso lado, e é Ele que age no meio da igreja, Ele sempre vai te apontar para Jesus. Ele sempre vai dizer para você, você esqueceu do que Ele fez na cruz por você? Você esqueceu quem morreu na cruz? Às vezes chegam algumas pessoas lá na igreja. Aqui na Pavuna não acontece isso não. Só do lado de lá de São Gonçalo. Especificamente em Jardim Catarina. Especificamente na igreja Redil. Lá acontece. Chega um, pastor, eu vou embora. Deus falou comigo que é para sair daqui. Eu não sei como é que Deus fala tanto com esse povo. Aí eu vou dizer, mas por quê, meu irmão? Por que Deus falou com você que você tem que sair daqui? E aí ele começa a contar as histórias. E você descobre que não foi Deus que falou com ele para sair dali. Na realidade são os problemas do dia a dia, porque nós convivemos no meio de pessoas. E pessoas são problemáticas. Pensa uma raça complicada. Nós somos complicados. E aí, ele começa
dizer, eu já começo a ler e a entender a história, a situação dele. E aí eu falo para ele assim, o irmão fulano morreu na cruz por você, querido? Foi o irmão fulano que ressuscitou ao terceiro dia, querido? Claro que não, né, pastor? Então pronto, filho. Coração em Jesus, olhos na eternidade. Nada que está à volta, que vai acontecer à volta, os problemas do dia a dia, os problemas da vida, nada disso vai atrapalhar o meu caminhar, a minha conduta, o meu norte, que eu sei para onde eu vou. Nada vai acabar. Só acabou o meu tempo, que eu já até passei, Jesus. Nada vai acabar, nada vai atrapalhar. Por quê? Porque o meu coração está nele e os meus olhos estão lá na eternidade. Eu espero aquele grande dia, querido. Essa é a nossa esperança. Se temos essa esperança, quem é a esperança dessas pessoas que estão lá fora? Vocês sabem me responder quem é essa esperança? Quem? Jesus. Jesus é a esperança deles. Sim ou não? Agora, quem é que vai dizer isso para eles? Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Fala. Você não entendeu. Você não tem noção do que você acabou de dizer. Jesus vai te chamar. Você falou, eis-me aqui. Lembra de Isaías? Estava lá no templo, ele disse, quem há de ir por nós? Aí ele falou assim, eis-me aqui, Senhor. Então vai. Mas o que eu quero dizer, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que somos nós. Diga sempre, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para o meu vizinho endemoniado. Eis-me aqui para minha colega de faculdade ou de trabalho. Eis-me aqui para o meu colega de faculdade ou de trabalho. Eis-me aqui para aqueles que estão lá no mundo, esperando uma palavra amiga, que estão morrendo sem Jesus. Eis-me aqui. Eu recebi de um missionário, não gosto de mostrar isso dentro das igrejas, até porque é muito pesado. É muito pesado. Então eu não mostro. Irmãos que se converteram, saíram do budismo e se converteram ao cristianismo, e que foram passados a fio de espada. Foram passados a fio de espada. Morreram só porque o crime que eles cometeram foi aceitar a Jesus como seu Salvador. Só isso. Só isso. Existe um filme, e eu fecho por aqui, vou até fechar a Bíblia para dizer que eu vou terminar. Existe um filme chamado O Livro Perigoso. Assistem esse filme. Vai na internet, no YouTube, você vai achar O Livro Perigoso. Tem um outro, que é esse que eu queria falar na realidade. Apareceu o Livro Perigoso, não sei nem porquê, mas eu quero falar mesmo é sobre o Taliabo. O Livro Perigoso também é muito bom, pode assistir. Taliabo. Taliabo. Assim mesmo, como se escreve? T-A, né? L-I-B-O. Taliabo. Esse filme relata a história de 2 casais missionários, 4 missionários, que foram pregar o evangelho para os povos não alcançados, caçadores de cabeça, comem pessoas. E esse povo queria conhecer Jesus, mas não sabia como. É muito interessante. Eu não vou contar, senão perde a graça. Mas o que eu quero contar, na realidade, é a história de uma senhora. A história de uma senhora que ela tinha hanseníase. Já estava esperando a morte. Já não tinha mais os dedos, pedaço do nariz já foi, já não tinha mais orelha. E ela se converte ao evangelho.
lá com esses missionários. E ela se batizou. Pra vocês terem uma noção, tiveram que botar ela na cadeira para descer lá as águas no rio. Porque ela já praticamente não tinha mais as pernas. A Hanseníase comeu. O relato dela é a coisa mais linda que tem. Ela diz assim: se eu morrer agora, eu morro feliz. Eu vou para a eternidade. Se Jesus achar que pode me curar para eu viver mais uns dias, amém, eu vou viver. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se eu morrer, a eternidade é a minha casa. Frase de uma pessoa que nunca havia conhecido Jesus e que conheceu pela primeira vez. Queridos, que fique cravado no seu coração a oração de Jonathan Edwards. Ó Deus, grave em meus olhos a eternidade, porque é para lá que todos nós vamos. Jesus morreu na cruz por todos, por todo esse mundo. Não foi só por um grupo específico, foi para todo esse mundo. Amém? Que Deus te abençoe.